Pessoal, temos uma notícia quente logo no começo da semana que deixou toda a esquerda aqui em choque. Uma prisão inesperada acontece após uma série de investigação por golpe e também tentativa de obstrução de investigações. Ele tentou esconder de todas as formas, mas a Polícia Federal foi implacável. E antes de dar todos os detalhes, já comenta aqui embaixo para mim se vocês são a favor da prisão perpétua no Brasil. Comente aí para mim, porque temos grandes reviravoltas acontecendo e vemos a base do governo Lula cada vez mais frágil após uma série de denúncias que vêm ocorrendo. E o Lulinha, que está fortemente ligado a várias pessoas que foram denunciadas, inclusive indiciadas na CPMI do INSS, achou, né, que ele iria ficar barato, mas mostramos aqui uma reviravolta acontecendo a respeito desse assunto, desse tema, até para quem não acreditou. Então fique comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou explicar. A Polícia Federal novamente vem fazendo aí um trabalho investigativo que pode estar prestes a dar um checkmate, digamos assim, no filho do presidente. E novas informações estão sendo reveladas e vamos trazer tudo quentinho aqui para vocês, tá bom? Eu aproveito também para fazer um grande apelo a todos vocês que estão aí do outro lado me assistindo. Talvez vocês não vejam mais esse vídeo ou algum vídeo aqui do canal. Por quê? As métricas das plataformas mudaram, né? E geralmente a gente percebe que as indicações do vídeo é para quem é inscrito ou interage com o conteúdo. Por isso, eu peço para você já aproveitar para fazer a sua inscrição aqui no canal, ativar o sino de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo político. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital. É um grande prazer ter cada um de vocês aqui conosco. Muito obrigada pela sua audiência. Esse é um momento crítico para o nosso país e não podemos ficar em cima do muro. Vocês concordam com isso? Então nos ajude aí a convencer os indecisos a votarem certo esse ano, pois o futuro está sendo feito exatamente agora. E vamos seguir aqui, mostrar para vocês o conteúdo, eu vou trazer minha análise com base no que eu entendi e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre tudo que ocorre no mundo político também, tá? Também aqui ainda nesse boletim, veremos uma declaração muito forte do Flávio Bolsonaro que pegou todos de surpresa. Então é muito importante ficar até o final para você não perder nada. Bora lá? Eu vou começar aqui com o Lulinha, que está na mira da Polícia Federal. Houve quebra de sigilo dele, porém das empresas não. O que vocês acharam disso, hein? Quem acha que tem algo errado aí nessa história, deixa aqui nos comentários. Quem trouxe a matéria foi a Folha de São Paulo e eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Olha só, a Folha de São Paulo noticiou. O título da matéria é Polícia Federal quer rastrear suspeita de mesada Lulinha, mas evita devassa. Como assim, Ana? Vou explicar. Olha só, a Polícia Federal analisa movimentações financeiras sobre desvios no INSS para descobrir se o Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, foi beneficiário final de recursos sob suspeitas. Os investigadores, porém, querem evitar uma quebra de sigilo mais ampla, que poderia ser interpretada como uma devassa sobre o filho do presidente da República. Lulinha teve seus sigilos bancário, fiscal, telemático quebrados por ordem do ministro André Mendonça, do STF, a pedido da própria Polícia Federal. Não houve, no entanto, nenhuma quebra de sigilo de empresas que pertencem ao filho do presidente. A atuação da Polícia Federal segue uma linha tênue. Investigadores ressaltam que Lulinha ainda não foi indiciado e que as apurações prosseguem. A corporação pediu a quebra dos sigilos do filho do presidente após informações colhidas ao longo do inquérito inicial e em depoimentos. A intenção dos investigadores é verificar se houve pagamento de uma suposta mesada de R$ 300 mil do lobista Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, a Lulinha. Um ex-funcionário do lobista, Edson Claro, disse em depoimento que Antunes pagava essa quantia mensalmente a Lulinha e que ostentava publicamente sua ligação com o filho do presidente da República. Na quebra de sigilo de Lulinha, porém, não há repasses diretos do Careca a ele. A Polícia Federal encontrou indícios de pagamento nessa quantia à empresária Roberta, amiga de Lulinha, e a investigação quer determinar se ela repassou o dinheiro ao filho do presidente ou a outra pessoa.
Procurada, a defesa de Lulinha diz que o filho do presidente não recebeu valores ligados a fraudes do INSS e nem participou de qualquer forma dos crimes investigados. Segundo seu advogado, a quebra do sigilo bancário dos envolvidos não identificou qualquer vínculo financeiro entre ele e os fatos apurados. Abre aspas. Apontamos também que todos os esclarecimentos pertinentes foram enviados ao Supremo Tribunal Federal e a Fábio Luiz se colocou à disposição para qualquer consideração adicional que aquela corte considere necessária. Fecha aspas, disse em nota o advogado Guilherme. Então, gente, aqui a matéria é enorme, eu não vou ler tudo, mas só para mostrar para vocês que parece que vamos ter alguma reviravolta em breve sobre esse assunto. A Polícia Federal continua em cima, mesmo quando ocorre aí uma percepção, digamos assim, de que tem alguém querendo blindar, de alguma coisa estranha estar acontecendo. Vocês acham que tem algo acontecendo estranho nessa história? Comenta aqui para mim. Enquanto você comenta, eu vou trazer uma outra matéria que é envolvido no caso Master. Indicado do ex-governador do Rio de Janeiro foi preso por mudar regra que facilitou fraudes no banco. Vamos entender melhor isso daqui? Quem trouxe foi o jornal Infomoney. Eu vou compartilhar a tela e eu gostaria de ouvir também a sua opinião. Então escreva aqui nos comentários para mim, tá bom? Olha só a matéria que saiu e você me conte aí o que você achou. Preso no caso Master, nomeado por Castro, criou regra que liberou R$1 bilhão ao banco. Gente, a mudança começou a ser desenhada em 2023, no dia 21 de julho, 2 semanas após a nomeação de Davis Marcon Antunes no comando do Instituto. E indicado ao posto por caciques do União Brasil, o ex-presidente do Rio Previdência, Davis, autorizou uma mudança na política de investimentos do órgão estadual que permitiu, desde 2023, bem durante a gestão do governo Lula, aportes de R$970 milhões em papéis do Banco Master. Ele foi preso em fevereiro, durante a operação da Polícia Federal que apura essas transações por suspeita de ocultação de patrimônio e de tentar obstruir as investigações, e a defesa nega irregularidades e busca convencer o Superior Tribunal de Justiça a soltá-lo. E a mudança nas regras da Rio Previdência começou a ser desenhada em 21 de julho de 2023, 2 semanas após a nomeação de Antunes na presidência do Instituto, com a apresentação de uma minuta de nova portaria de investimentos. No início de agosto, então, o presidente do órgão revogou as regras existentes, que só permitiam aportes em instituições financeiras que tivessem a melhor avaliação possível, conferida por agências de risco. O Master, à época, tinha avaliação BBB-, insuficiente para receber os recursos. A nova portaria assinada por Antunes e publicada em 30 de agosto daquele ano passou a não mais exigir qualquer nota de agência de risco. Na ocasião, o dirigente argumentou que o objetivo era instituir procedimentos compatíveis com a política de gestão em risco e a política de integridade da Rio Previdência. O Master foi liquidado pelo Banco Central ano passado por suspeita de gestão fraudulenta e os recursos do Rio Previdência seguem retidos no banco. Entre novembro de 2023 e julho de 2024, o Instituto Estadual fez 7 aportes no Master, totalizando R$970 milhões. Procurada, a defesa do ex-presidente afirmou que o banco possuía a classificação de risco exigida à época dos investimentos. A expectativa concreta é de que esses recursos sejam integralmente disponibilizados à autarquia em prazo inferior a 2 anos. É o que diz a nota, que nega prejuízo efetivo ou materializado. Então, vocês viram aí uma série, de informações novas surgindo a respeito desse assunto e cada vez expondo mais aliados aí, vamos dizer assim, do governo. E agora eu vou trazer uma outra informação aqui que é muito importante para vocês também, que é um vídeo do Flávio Bolsonaro, onde ele pede união da direita após briga de Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Olha só o que aconteceu. Vou compartilhar minha tela e eu quero saber de vocês o que vocês pensam a respeito. Mas vamos ver um trechinho aqui. Estou gravando esse vídeo para tentar chamar todos para a racionalidade. É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui, está do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor, todo mundo sai perdendo.
Cada um tem os seus motivos, as suas mágoas, tem o direito de se defender do que acha que é agressão ou provocação do outro, beleza? Mas cada um tem o seu tempo. Pessoal, a partir de agora, todos nós temos que focar em um só objetivo. Bora olhar para frente. O único caminho que eu tenho para sugerir e que qualquer um aí pode encontrar no livro da vida, mais especificamente em Colossenses 3,13, é o seguinte: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Pessoal, só vem comigo, vem me ajudar a devolver a fé, a esperança e a alegria para nossa nação. Todo o resto agora é menor. Fala, pessoal. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que está tendo alguma rachadura aí na direita? O que vocês acham que está acontecendo? Conta para mim aqui nos comentários. Enquanto você comenta, eu vou trazer um outro vídeo, uma outra situação aqui que é importante para mostrar qual que é o momento do nosso país, né, gente? Então, enquanto isso, o Flávio Bolsonaro pede a união da direita após essa briga, e eu quero saber sua opinião entre a briga do Eduardo e Nicolas. Enquanto isso, o Brasil, olha só como que tá sendo. A mulher é roubada, gente, com um bebê no colo, no Guarujá. Vocês acham que deve ser Qual que é a pena que vocês acreditam que deveria ser para um crime como esse? Olha só que revoltante isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar a tela, porque esse é o Brasil. Olha só o que está acontecendo no Jornal Metrópolis que trouxe. Vocês viram isso daqui? Enquanto tem essas discussões, às vezes fugindo do foco, gente, a gente não pode fugir do foco. O foco é colocar o Brasil, que é esse trem, né, nos trilhos novamente. Aqui a gente vê tudo descarrilhando, né? Uma turista de 39 anos, roubada na manhã da sexta-feira, dia 3 de abril, enquanto andava com um bebê de 10 meses no colo em frente a um hotel localizado no bairro Cidade Atlântica, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. E nas imagens é possível ver o momento em que a vítima é abordada por um dos assaltantes que anda armado. A mulher tenta se proteger, mas dois comparsas aparecem e ajudam no roubo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os suspeitos roubaram um colar de ouro, um celular e objetos pessoais da vítima e fugiram na sequência. Todos os três envolvidos no roubo foram presos. Ainda de acordo com a SSP, o veículo usado no roubo do turista, flagrado nas imagens, foi encontrado pela Guarda Civil Municipal em uma lavagem rápida. Então a gente vê aqui o que está acontecendo e deixa a gente revoltado. É a sensação de impunidade, né? Olha o que faz. E aí, enquanto isso, gente, homem sem braços cuidava da mãe acamada. E vamos lembrar aí que Lula disse que os pobres roubam o celular por falta de oportunidade, né? Quando se quer fazer, gente, o resto se faz. Olha só essa matéria que eu achei incrível, que saiu no Insta. Compartilhar aqui para vocês enxergarem. Que mostra sem braços desde os 7 anos, esse homem arava a terra com os pés e usava a boca para se alimentar. E alimentar a mãe acamada até seus últimos dias. Então, olha só, esse daqui é um chinês, ele sem os braços desde os 7 anos após sofrer um choque elétrico. Esse chinês, gente, ele aprendeu a reconstruir a própria vida usando apenas os pés e a boca. Ele passou a arar a terra sozinho, garantiu o sustento da família, adaptou sua rotina para sobreviver com autonomia em tarefas que exigiam esforço e precisão. Anos depois, quando sua mãe já idosa ficou acamada, ele assumiu integralmente os cuidados. Com uma mulher presa à boca, com uma colher, presa à boca, passou a alimentá-la diariamente, dedicando-se a ela até seus últimos anos de vida, uma história que ganhou repercussão mundial pela força, resiliência e devoção familiar. Então me diga, será que quando você realmente quer fazer, você não faz? Então, esse discurso da esquerda, a gente vem só caindo por terra e a gente vem mostrando os fatos, né? E para encerrar o nosso boletim, eu encerro falando mais uma situação para vocês interessante. Com popularidade em queda, o Lula ele aposta em pacotes de bondade. Então, com tudo isso, com toda essa crise, com toda essa situação, olha só o que acontece aqui. Com popularidade em queda, olha o que a mídia trouxe, hein? Mídia noticiando.
Lula aposta em pacote de bondades pré-eleitoral. Vocês acham que vai adiantar alguma coisa? As medidas incluem subsídio ao diesel, gás para famílias carentes, renegociação de dívidas para tentar recuperar apoio. Então, com a popularidade do presidente Lula em baixa nas pesquisas, gente, o Palácio do Planalto prepara um pacotão de bondades. Às vésperas do período eleitoral, são medidas para tentar baixar combustível, gás de cozinha, renegociar dívidas enquanto o prazo para as eleições se aproxima. E com menos de 6 meses para a disputa nas urnas, o petista vem registrando um desempenho pior do que outros presidentes que buscavam a reeleição. Nas eleições de 2006, com Lula, 2010 e 2014, quando Dilma Rousseff foi eleita e depois reeleita, os governos petistas sempre chegaram a 6 meses de eleição com aprovação maior do que reprovação. Agora, o último levantamento feito pela Quaest mostra que 51% reprova o governo Lula 3, enquanto 44% aprova. Já Jair Bolsonaro, quando tentou reeleição e não conseguiu, ele chegou a ter mais de 60% de desaprovação. E para tentar se recuperar, o petista prepara uma série de benesses. A principal delas é o momento seria um pacote de renegociação de dívidas. O governo chegou a fazer o desenrola no início do mandato, mas o nível de endividamento voltou a subir, mesmo com o emprego em alta. O ministro da Fazenda se reuniu com representantes do setor financeiro para esboçar um novo projeto para garantir a troca de dívidas mais cara por outras mais baratas, que não comprometam tanto o orçamento das famílias. Tem o gás e luz, né? Já no setor de energia, além do gás do povo, que distribui botijão às famílias do Bolsa Família principalmente. Outra ideia pode ser segurar o reajuste da tarifa de luz. Medidas semelhantes foram feitas em outros anos eleitorais pelo Bolsonaro e pela Dilma. No combustível, o ministro da Fazenda também está fazendo ajustes finais com a medida provisória de subvenção do diesel. Aí o desconto esperado é de R$ 1,20 por litro. A medida terá validade de 60 dias. Então a gente vê que o impacto, vocês acham que isso vai fazer voltar? Porque tudo que a gente vê aí a esquerda tentando fazer, parece que não tem o resultado esperado, né? Foi a questão do Voa Brasil, que acabou não dando muito certo, que a passagem era de R$ 200 para aposentado, a expectativa foi enorme, muito abaixo da expectativa de passagens vendidas. Veio o pé de meia, que é a poupança do ensino médio para estudantes do CAD único também. A gente vê muito movimento, a esquerda gastando muito, tentando levantar a imagem do Lula, mas parece que está indo só de mal a pior. E nas pesquisas, cada pesquisa nova, ele cai mais ainda a popularidade. E aí, o que vocês acham? Será que o Brasil pode ter esperança de um futuro melhor? Ou você não tem mais essa esperança? Conta pra mim. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, obrigada. Eu espero vocês no próximo encontro. Até logo.